pessoal, obrigado por vocês terem assistido até agora. Essa série vai ter 21 episódios, né? E agora a gente chegou no capítulo de número 12. É importante eu falar sobre o capítulo 12 porque na nossa série ela tem duas divisões, né? Ela tem duas fases, né? E o próprio livro de João ele é separado em duas fases. As primeiras fases a gente vê muito a ação de Jesus, né? Ele vindo como um Messias, ele fazendo aquilo que estava escrito, que os profetas tinham escrito sobre ele. Então foi muito a ação de Jesus, o que ele fez no meio do povo. E agora esse é o último capítulo e a gente vai entrar numa fase onde Jesus já está nos seus últimos dias, onde ele vai deixar os seus últimos conselhos, onde ele vai predizer coisas para o futuro, onde ele vai deixar alguns princípios para a nossa vida. Então esse capítulo está marcando isso, está marcando uma divisão, que já é os últimos momentos da vida de Jesus. Então daqui para frente, os próximos episódios, a gente vai focar muito nisso, nos conselhos que ele deixou. Então agora a gente falou sobre o que ele fez, né? Daqui em diante a gente vai falar sobre a morte dele, sobre os princípios que ele deixou para nós. E esse é um capítulo muito interessante, é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, que traz um pouco de amor, fala um pouco sobre o coração de Maria, né? Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, como a gente viu no capítulo anterior, ele foi ali para casa deles ali, né, passar um momento junto ali com eles, onde elas fizeram um jantar para ele, e o texto diz que Marta estava servindo a mesa. Fala que Lázaro estava conversando com Jesus à mesa. Imagine, eu quero que você pense nisso, sabe? Imagine esse privilégio de lidar com Jesus. Talvez se você ainda não conhece Jesus, se você se sente muito separado, olha como ele era simples. Ele estava na casa de pessoas comuns, ele era simples, ele estava jantando à mesa com elas, ou seja, ele estava passando tempo, ele estava conversando. E aí fala, né, que Maria, ela pegou ali um perfume, ungiu o pés do Senhor, né, que o cheiro do perfume ele ficou pela toda a casa, e era um perfume de muito valioso, era um perfume, era uma essência de nardo, que era muito valiosa, né? E ali um dos discípulos ali de Jesus, que a gente sabe que era Judas, né? Ele falou assim, olha, mas por que você não vendeu esse perfume aí, você não deu aos pobres? Mas ele não falou isso, né? O texto diz que ele não falou isso porque realmente ele pensava nos pobres, mas porque ele era ladrão, porque ele tinha ali o ministério de Jesus, ele recolhia ali alguns valores e ele roubava aqueles valores, né? Essa era a realidade, mas Jesus fala assim, não, olha, deixa ela fazer, deixa ela em paz, deixa ela fazer porque ela tá me ungindo ali pro meu sepultamento, mas eu quero fazer você focar em algo específico. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, como quando você fala assim, poxa, agora eu sou de Jesus, né? A gente fala isso em todo episódio porque é o foco é a salvação em Cristo. A gente precisa aprender a amá-lo, a gente precisa aprender a entregar o nosso melhor. Maria, quando ela fez isso, ela estava demonstrando primeiro, eles da casa, estava demonstrando uma gratidão muito grande por Jesus. Nesse vídeo eu quero te convidar a ser grato por Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais problemas que você tem, mas eu sei que você tem que ser grato por Jesus, porque ele morreu por você, ele morreu por mim, para que um dia a gente veja e a gente chegue na vida eterna. Já foi comentado aqui, eu não lembro em que capítulo, que a gente está passando por um momento muito complicado de pandemia, onde a gente está lidando com muita morte. O natural do ser humano é lidar com algumas mortes durante o ano, às vezes parentes próximos, né, de algumas pessoas famosas, mas lidar com tanta morte de tanta gente perto da gente, isso não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos seres eternos, a gente não foi feito para morrer. O propósito de Deus era que a gente tivesse sempre a vida eterna, assim como ele fez Adão e Eva, e ele não tinha apresentado a morte para eles. Ele falou, olha, o dia que você comer desse fruto que representa o pecado, certamente você vai morrer, mas nós não fomos feitos para isso. Então esse é um momento que deixa a humanidade muito delicada, sabe? As pessoas ficam muito mais introspectivas, ficam sozinhas, sentem muita solidão, porque realmente está morrendo muita gente. Às vezes a gente não tem uma resposta para isso, a gente não tem uma resposta, mas é simplesmente porque a gente não foi feito para morrer. Mas é necessário que você ame Jesus por isso, porque ele se entregou por você, para você ter uma vida eterna. Então Maria, ali naquele momento, ela estava entregando o melhor dela para Jesus, era o melhor que ela tinha, era aquele perfume. Então ela entregou, sabe, o coração dela estava extremamente grato pelo que ele havia feito pela família dela, e essa é uma chave para a nossa vida. Eu quero ler só um versículo aqui para finalizar o capítulo 12, que fica lá no finalzinho, né, no João capítulo 12, o versículo 47 em diante. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar.
sei que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus, ele era submisso à vontade de Deus. Ele veio aqui, mas ele não fazia a própria vontade, mas ele sempre deixou claro que ele estava fazendo a vontade do Pai que o enviou. É claro que nós já vimos que Jesus, ele também era Deus, mas há uma divisão e ele estava fazendo o que o Pai mandou. E isso é um segredo muito grande para a nossa vida. Não tem como a gente se frustrar quando você já morreu com Jesus. Não tem como você ficar triste quando você já morreu com Jesus. Não tem como você se preocupar com as coisas desta terra quando você já morreu por Jesus. Então, quando alguém te ofender e você já morreu com Jesus, ou seja, você já colocou a sua vida na mão dele, não tem mais como você se frustrar, porque você já morreu na cruz com Jesus, ou seja, você já está fazendo a vontade do Pai. E Jesus, ele veio, né? E a gente precisa usar sempre ele como modelo para a nossa vida. O modelo não é o pastor, o modelo não é o líder. É lógico que sim, existem homens e mulheres que a gente admira muito, mas o modelo, o seu modelo tem que ser Jesus o tempo todo. Então Jesus veio para cumprir uma vontade do Pai, então que a sua vida também seja para cumprir essa vontade do Pai. Então que você esteja ciente que no momento que você fala assim, Senhor, eu te aceito, eu quero você, você vai fazer a vontade do Pai. E quando você for sepultado, quando você nascer de novo, quando você pegar a sua cruz e carregar, você morrer junto com Jesus, ou seja, isso representa, ao morrer com Jesus, representa que não é mais a sua vontade que habita em você, mas a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Então você passa a fazer aquilo que Jesus quer que você faça e deixa as suas vontades de lado. E eu te garanto que Deus vai te levar para ambientes muito favoráveis a você, vai te levar para ambientes de adoração, vai te levar para ambientes que você realmente vai se sentir importante, vai se sentir valorizado, onde você vai trabalhar para Ele. Então o Senhor, ele vai te levar para esses ambientes de amor, e cada vez mais que você for se aprofundando nessa relação com Ele, você vai ouvi-lo mais, você vai entendê-lo mais, e aí você vai ficar doido. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, esse menino é doido, ele tá vendo Deus no céu, ele tá ouvindo Deus através do vento. Sim, tudo isso acontece porque o Senhor agora faz parte da sua vida. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês: entreguem o de melhor que você tem para Jesus, mas não esqueça do sacrifício que Ele fez por você. Seja grato a Ele todos os dias. Então não espere sempre o milagre, porque o milagre Ele já fez na cruz por você. Tudo que vir depois disso é lucro, porque você, a partir do momento que aceita Jesus, você já tem a vida eterna. Então seja grato por isso, entregue o seu melhor para Jesus e morra junto com Ele na cruz, para que não seja mais a sua vontade que prevaleça na sua vida, mas a vontade do Pai que estás no céu. E assim eu tenho certeza que você vai ter uma vida plena. Talvez não uma vida sem problemas, porque Jesus deixa claro, e a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas você vai ter uma vida feliz, porque você sabe que você está fazendo a vontade do Pai que estás no céu.